Olá pessoal, sejam bem-vindos à quarta e última aula da parte de polinômios. Nesta aula nós discutiremos a divisão de polinômios através do método da chave. Para isso, iniciamos recordando o algoritmo da divisão para números inteiros positivos. Então o algoritmo da divisão diz o seguinte: para quaisquer inteiros positivos A e B, existe um único par QR de inteiros não negativos, tais que B é igual a vezes Q mais R, e R é estritamente menor do que A. Os números Q e R são chamados de quociente e resto, respectivamente, da divisão de A por B. Para deixar mais claro, vamos fazer um exemplo aqui bem simples que a gente faz lá desde o ensino fundamental. Então vamos pegar, por exemplo, o número 47 e vamos dividi-lo por 4. Para isso, nós sempre olhamos aqui o algarismo que ocupa a maior posição. Então, aqui nesse caso é a posição das dezenas. Então, a pergunta que a gente faz é: 4 eu consigo dividir por 4? Resposta é sim. Eu obtenho 1 aqui. 1 vezes 4, 4. Eu escrevo aqui embaixo. Lembrando que esses caras têm posições. Então, aqui era 4 dezenas dividido por 4. Então, isso aqui é uma dezena. Então, uma dezena vezes 4 são 4 dezenas. Então, eu poderia escrever aqui, olha, 1 zero. Que esses 4 dezenas são 40 unidades. E aí, eu faço a diferença dessas duas coisas. Então, olha, 47 menos 40 dá 7 unidades, 7 é maior do que 4, então eu ainda consigo dividir. Então, 7 dividido por 4 dá 1. Aqui são 7 unidades, então é uma unidade aqui. 1 vezes 4, 4. Copio aqui e novamente faço a diferença. 7 menos 4 é igual a 3. Como 3 é menor do que 4, esse daqui é o meu resto, que me diz que a divisão para aqui, porque esse cara é menor, o 3 é menor do que 4. Além disso, o 11 é o que a gente está chamando de quociente, o 4 é o nosso divisor, e o 47 é o dividendo. Bom, e aí, além dessa verificação que o resto é estritamente menor do que o divisor, existe o que a gente chamava lá no ensino fundamental de prova real. Então, é verdade que o 47 é igual ao quociente, que é 11, vezes o divisor, que é 4, mais o resto, que é 3? Então, olha, 11 vezes 4, 44, mais 3, 47. Então, essa igualdade é verificada. Portanto, a nossa continha está certa. Por que eu estou recordando essa coisinha simples? Estou recordando porque o método da chave para a divisão de polinômios, ele tem exatamente o mesmo comportamento. É um comportamento muito próximo disso. Então, vai ficar simples a gente fazer se a gente entender bem o que a gente está fazendo nesses casos. Antes disso, a gente vai colocar uma anotação aqui, que é simplesmente para facilitar o enunciado do algoritmo da divisão pelo método da chave para polinômios. Então, denotaremos os polinômios na variável x, por p de x, q de x, r de x e assim por diante, onde esse x dentro do parênteses só está me dizendo quem é a variável, e p, q, r, s, f, g são apenas nomes que a gente vai dar para os polinômios, para não precisar escrever eles inteiros toda hora. Então, definição. Dados dois polinômios f de x, que será o dividendo, e g de x diferente de zero, que será o divisor, dividir f de x por g de x é determinar outros dois polinômios, q de x, que será o quociente, e r de x, que será o resto, de modo que se verifiquem. O primeiro seria aquela prova real. Então, vejam, o dividendo tem que ser igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. E o segundo é uma condição de parada.
Então, assim como para números inteiros a gente parava quando o resto era menor do que o divisor, aqui a gente vai parar quando o grau do resto for menor do que o grau do divisor, porque a gente está falando de polinômios. No caso em que o r de x, o resto, né, for zero, a gente vai dizer que a divisão é exata. Então vamos para alguns exemplos. O primeiro exemplo, olha, verifique que 2x à quinta menos 3x à quarta mais 4x ao cubo menos 6x mais 7, dividido por x ao cubo menos x quadrado mais x menos 1, deixa quociente 2x quadrado menos x mais 1 e resto 4x quadrado menos 8x mais 8. Como é um problema de verificação, tudo que nós temos que fazer é verificar aquelas duas condições dadas na definição anterior. Então, a primeira coisa, estou dizendo que o resto é 4x quadrado menos 8x mais 8, e o meu divisor é x ao cubo menos x quadrado mais x menos 1. Veja que o grau do resto é 2, enquanto o grau do divisor é 3. Então, o grau do resto é estritamente menor do que o grau do divisor. Então, a segunda condição já está satisfeita. Então, tudo que nós precisamos verificar é a prova real, é o item 1. Então, nós precisamos verificar que, se nós pegarmos o quociente, que é 2x ao quadrado menos x mais 1, multiplicarmos pelo divisor, que é x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1, e somarmos o resto, que é 4x ao quadrado menos 8x mais 8, isso daqui vai dar o dividendo 2x à quinta menos 3x à quarta mais 4x ao cubo menos 6x mais 7. Então, vamos verificar isso. Então, a primeira parte aqui, nós vamos fazer a distributiva. Então, eu vou pegar, né, começando aqui pelo 2x ao quadrado, e vou multiplicar ele por todo mundo que está no segundo parênteses. Então, vai ficar, olha, 2x ao quadrado vezes x ao cubo é 2x à quinta, 2x ao quadrado vezes menos x quadrado vai ficar menos 2x à quarta, 2x ao quadrado vezes x vai ficar mais 2x ao cubo, e 2x quadrado vezes menos 1 vai ficar menos 2x ao quadrado. Então, já multipliquei 2x quadrado por todo mundo no segundo parênteses. Vou fazer a mesma coisa para o menos x. Então, menos x vezes x ao cubo vai ficar menos x à quarta. Menos x vezes menos x quadrado vai ficar mais x ao cubo. Menos x vezes mais x vai ficar menos x ao quadrado. E menos x vezes menos 1 vai ficar mais x. Faço a mesma coisa agora para o 1. Bom, multiplicar por 1 é fácil, né? É só copiar todo mundo aqui, né? Então, vai ficar 1 vezes x ao cubo é x ao cubo, 1 vezes menos x quadrado é menos x quadrado, 1 vezes x é x, 1 vezes menos 1 é menos 1. E agora, né, eu somo o resto, lembrando, né, como é uma soma, eu posso simplesmente ignorar os parênteses ali. Então, fica mais 4x quadrado menos 8x mais 8. Isso daqui será igual. Observe que o x à quinta aparece só nesse monômio. Então, eu copio ele aqui. Então, 2x à quinta. O x à quarta, ele aparece menos 2x à quarta e menos 1x à quarta. Então, menos 2x à quarta menos 1x à quarta é menos 3x à quarta. O x ao cubo aparece aqui.
2x ao cubo, aparece aqui mais x ao cubo, então mais 3x ao cubo, e aparece mais uma vez aqui, então mais 4x ao cubo. Então, mais 4x ao cubo. O x ao quadrado aparece menos 2x quadrado, menos x quadrado, então menos 3x quadrado, menos um outro x quadrado, então menos 4x quadrado, mais 4x quadrado. Então, vai zerar, eu não vou escrever. Aí nós temos o x aparece aqui uma vez, então mais x menos 8x mais um x aqui, olha. Então, x mais x, 2x, menos 8x, vai dar menos 6x. E por último, eu vou fazer menos 1 mais 8, que é igual a mais 7. Veja que 2x à quinta menos 3x à quarta, mais 4x ao cubo menos 6x mais 7, é exatamente o nosso dividendo. Portanto, está verificado. Outro exemplo, nesse exemplo nós vamos fazer realmente, né, a divisão de dois polinômios. Então, já vou escrever, né, olha, divida o 3x à quinta menos 6x à quarta mais 13x ao cubo menos 9x ao quadrado mais 11x menos 1. Coloco a chave e dentro da chave eu vou colocar o divisor. Por x ao quadrado menos 2x mais 3. Para começar a divisão, nós fazemos que nem a gente fazia para números inteiros. Só que agora, ao invés de olhar a maior posição do número, né, se é dezena, se é centena, se é milhar, se é unidade, eu vou olhar o maior grau do polinômio. O maior grau do polinômio, nesse caso, é 3x à quinta. Então, eu vou fazer 3x à quinta dividido pelo maior grau do outro lado. Então, 3x à quinta dividido por x ao quadrado é a mesma coisa que 3x ao cubo. Então, agora eu faço o que eu fazia antes. Eu multiplico o 3x ao cubo, né, que está no quociente, por todo mundo que aparece no divisor. Então, vai ficar 3x ao cubo vezes 3, 9x ao cubo. Vou escrever embaixo do x ao cubo que aparece em cima. 3x ao cubo vezes menos 2x vai ficar menos 6x à quarta. 3x ao cubo vezes x ao quadrado é 3x à quinta. Então, lembre-se, né, que o nosso próximo passo era fazer a subtração. Como eu estou subtraindo polinômios, é a mesma coisa que distribuir o sinal. Então, eu vou trocar o sinal de todo mundo aqui embaixo. Então, era positivo, ficou negativo. Era negativo, ficou positivo. Era positivo, ficou negativo. Porque aí eu diminuo as chances de cometer algum erro nas passagens. Então, agora é só somar. Então, olha, 3x à quinta menos 3x à quinta, 0x à quinta, não vou escrever. Menos 6x à quarta mais 6x à quarta, também deu zero, né? Não vou escrever. Agora, 13x ao cubo menos 9x ao cubo, isso aqui é 4x ao cubo. E aqui é como se eu tivesse zeros, né? Aqui embaixo. Então, é simplesmente copiar, né? Então, vai ficar menos 9x ao quadrado mais 11x menos 1. Posso parar aqui? Bom, o grau aqui de baixo é 3, enquanto o grau do divisor é 2. Então, eu não posso parar, eu só vou parar quando o grau for estritamente menor. Então, vou continuar aqui, agora, né, para esse cara, olhando, né, o maior expoente, né, dos monômios é o 3. Então, vou fazer 4x ao cubo dividido por x ao quadrado. Isso aqui vai ficar mais 4x. E aí, multiplico, né? 4x vezes 3, 12x,
4x vezes menos 2x vai ficar menos 8x ao quadrado. 4x vezes x ao quadrado é 4x ao cubo. Novamente, eu farei a diferença, então eu preciso trocar o sinal da parte de baixo. Então, era positivo, ficou negativo. Era negativo, ficou positivo. Era positivo, ficou negativo. E faço a soma. Então, vai ficar 4x ao cubo menos 4x ao cubo vai zerar. Menos 9x² mais 8x² vai ficar menos x ao quadrado. 11x menos 12x vai ficar menos x. E aqui é como se eu tivesse um zero, né? Então, menos 1. Posso parar? Bom, esse grau do resto, né, que seria, é 2, enquanto o lá de cima também é 2. Então, eu não posso parar, porque o grau do resto tem que ser estritamente menor do que o grau do divisor. Então, novamente, né, vou pegar aqui o monômio de maior expoente. Então, menos x ao quadrado dividido por x² é menos 1. E agora eu vou fazer menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 1 vezes menos 2x vai ficar mais 2x, né? Eu não vou colocar o sinal porque a gente vai trocar depois. Menos 1 vezes x² menos x ao quadrado. Vou fazer a diferença, então troco o sinal de todo mundo na segunda parte. Então, era negativo, vai ficar positivo. Era positivo, vai ficar negativo. Era negativo, vai ficar positivo. E faço a continha aqui. Então, eu vou ter, olha, menos x² mais x² vai zerar. Menos x menos 2x vai ficar menos 3x. Menos 1 mais 3 mais 2. E está feita a nossa divisão. Então, pessoal, é sempre importante verificar as respostas que nós encontramos, porque a gente pode ter errado em algum sinal, errado alguma continha, e aí é sempre bom, sempre importante, né, verificarmos. Então, como que a gente faz isso? O primeiro passo é olhar, né, o resto. O resto é menos 3x mais 2, tem grau 1, como o nosso polinômio divisor, né, é x² menos 2x mais 3, então o grau do resto é estritamente menor do que o grau do divisor, então o segundo item lá já está verificado. Então tudo que a gente tem que fazer é agora verificar que o produto, né, do quociente que nós encontramos, 3x ao cubo mais 4x menos 1, vezes o divisor x² menos 2x mais 3, mais o resto que nós encontramos, menos 3x mais 2, que isso é igual ao dividendo 3x² menos 6x² mais 13x ao cubo menos 9x² mais 11x menos 1. Então, vamos verificar isso. Para isso, olha, novamente, né, fixamos o 3x ao cubo e multiplicamos por todo mundo no segundo parênteses. Então, 3x ao cubo vezes x ao quadrado é 3x². 3x ao cubo vezes menos 2x é menos 6x². 3x ao cubo vezes 3 mais 9x ao cubo. Fazemos a mesma coisa agora para o 4x. Então, 4x vezes x ao quadrado é mais 4x ao cubo. 4x vezes 2x menos 8x ao quadrado. 4x vezes 3 mais 12x. Fazemos a mesma coisa para o menos 1. Então, menos 1 vezes x ao quadrado menos x². Menos 1 vezes 2x mais 2x. Menos 1 vezes 3 menos 3. E adicionamos o resto. O resto é simplesmente tirar o parênteses, né? Ficar menos 3x mais 2. E agora é soma de polinômios, né? É juntar os termos comuns. Então, observe que 3x² é o único monômio de grau 5 que aparece. Então, a gente vai só copiar ele aqui, olha, 3x².
O 6x à quarta é o único monômio de grau 4 que aparece. Então, nós vamos também, né, simplesmente copiar ele aqui. Menos 6x à quarta. X ao cubo aparece aqui, olha, mais 9x ao cubo, mais 4x ao cubo. Então, isso aqui vai ficar mais 13x ao cubo. X quadrado aparece menos 8x quadrado, menos x quadrado, dá menos 9x quadrado. Então, a gente vai escrever aqui menos 9x ao quadrado. X aparece, olha, 12x mais 2x, né, 14x, menos 3x. Então, mais 11x. E aí, finalmente, né, eu tenho menos 3 mais 2, que é igual a menos 1. Então, 3x à quinta menos 6x à quarta mais 13x ao cubo menos 9x quadrado mais 11x menos 1 é exatamente o nosso dividendo. Então, a nossa conta está verificada. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.